do tempo comum e temos a oportunidade de ouvirmos uma palavra que pode e tem o poder de transformar o nosso coração e a nossa vida. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada do livro de Neemias. É uma leitura muito bonita, pois fala da reconstrução de Jerusalém. Tudo acontece porque o povo de Deus fica no exílio da Babilônia durante mais de 70 anos. Ali eles vão crescendo, vão se multiplicando e automaticamente também vão aprendendo a cultura da Babilônia, vão aprendendo o paganismo que havia ali, vão cultivando no meio deles costumes pagãos que eram contrárias à aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Depois de um tempo, esse povo retorna para Jerusalém, para a Terra Santa, para o lugar da bênção de Deus. Porém, este povo que volta trazendo dentro do seu coração os costumes pagãos da Babilônia, os gestos, a cultura, a forma de cultuar. E esse povo vai deixando que Jerusalém, que já estava destruída, continuasse totalmente devastada, suas muralhas caídas, tudo aquilo que havia na cidade, o templo estava destruído, todo o povo se perdeu e vivia dentro de uma cidade totalmente destruída e acabada. Neemias, que era copeiro de um rei, fica sabendo que a sua cidade, é a cidade onde seus pais estão sepultados, Jerusalém, está devastada, e ele então sente o desejo de voltar para lá e reconstruir aquela cidade, porque Jerusalém não é simplesmente uma cidade qualquer, mas é o lugar onde Deus fez aliança com o seu povo, onde havia o templo, onde Deus manifestava a sua glória. Neemias então vai para Jerusalém e junto com o sacerdote Esdras, que era governador daquele tempo, começa a reconstrução. Aí chegamos então na palavra que nós ouvimos. Antes dele começar a reconstruir as muralhas, as casas, o templo e todo lugar, ele percebe que era preciso algo a mais do que pedras, do que o cimento, do que outras coisas para reconstruir aquela cidade. Ele precisava reconstruir as pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas que deixaram aquela cidade acabar, não poderiam reconstruir algo se não tivessem por ela amor, se não tivessem por aquele lugar zelo, se não tivessem por aquilo um tremendo e comum amor entre todos. Foi então que Esdras e Neemias reúnem todo o povo ali na praça, e a palavra diz que eles começaram a ler a palavra de Deus. A palavra que havia sido esquecida por causa do exílio, a palavra e a aliança que tinha sido quebrada por causa dos costumes pagãos. Eles começam a ler aquela palavra e o livro de Neemias diz que o povo começa a chorar. De manhã até o meio-dia, eles vão lendo as leis, vão lendo a palavra de Deus que o povo tinha esquecido, e eles vão retomando a identidade que eles perderam, eles vão retomando o zelo que deixaram para trás, eles vão retomando no coração deles aquilo que um dia era precioso, mas que foi esquecido, a ponto de deixar a própria cidade se acabar. Foi então que Neemias percebeu que antes dele reconstruir as muralhas, era preciso reconstruir aquelas pessoas. Eles precisavam retomar a identidade que eles haviam perdido ao longo do tempo. Eles precisavam restaurar uma cidade, restaurando primeiro pessoas, vidas, compromisso, zelo, com o poder da palavra de Deus. O que nós aprendemos na primeira leitura é que a palavra tem o poder de reconstruir vidas, e essas vidas reconstruídas têm o poder de reconstruir uma cidade. E é isso que nós aqui também estamos reunidos em torno dessa palavra de Deus. É essa palavra que vai nos ajudando todos os dias a reconstruir a nossa vida,
Quando nós estamos tristes ou abatidos, nós ouvimos o Senhor falar através do profeta Isaías: eu te aprecio e te amo, permuto reinos em troca de ti. Quando nós estamos desanimados ou sentindo-nos sozinhos, é essa palavra que nos alimenta dizendo: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando eu e você sentimos a dor da perda de alguém, a solidão de ter perdido uma pessoa que nós amamos, é essa palavra que nos consola, dizendo que há um céu, um lugar preparado para vós desde toda a eternidade. A palavra de Deus tem o poder de nos restaurar. A palavra de Deus tem o poder de devolver a nossa identidade. É a palavra de Deus que faz a gente entender e saber que eu e você somos filhos e filhas amados de Deus, e que Ele tem por nós uma graça e uma predileção. Da mesma forma que a palavra de Deus no livro de Neemias tem o poder de levantar aquele povo para reconstruir a cidade, essa mesma palavra de Deus tem o poder também de nos levantar, para que a gente possa reconstruir talvez um casamento em crise, ajudar num filho com problema, num amigo que está doente. É essa palavra de Deus que tem o poder de nos levantar para que a gente restaure o coração que está angustiado numa depressão. A palavra de Deus nos foi dada, como foi dada a Neemias, para que eu e você possamos reconstruir vidas, começando pela nossa. Quando eles vão lendo aquela palavra, aquele povo vai chorando, porque vai vendo nela a sua identidade. É a palavra de Deus que reconstrói a nossa identidade, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de agir, de lidar com a vida, de enfrentar os problemas, de lidar com as dificuldades. É por isso que hoje nós cantamos com o salmista: as suas palavras, Senhor, são espírito e vida. É essas palavras que vão nos ajudando a transformar o nosso dia a dia. Por isso que eu e você precisamos ter um esforço diário, de todos os dias, podemos ter contato com a palavra de Deus, podemos ter a experiência de ler ela, de absorver ela dentro do nosso dia a dia, de poder deixar que ela vá nos restaurando. Como é importante eu e você termos a oportunidade de todos os dias tirarmos um tempo. Às vezes nós gastamos tanto tempo lendo mensagem dos outros, curtindo coisa dos outros em Instagram, Facebook e outras coisas mais, mas não temos 5 minutos para pegar a Bíblia e ler. Não temos um tempo para poder escutar aquela voz de Deus. E é São Jerônimo que traduziu a Sagrada Escritura, que diz: quem despreza a Bíblia, despreza Jesus. Às vezes nós temos a Bíblia aberta no Salmo 90, já faz 30 anos. Mas a gente não busca aquela palavra todos os dias, não se coloca diante dela e diz: Senhor, fala comigo. Mesmo que talvez naquele momento eu leia ela e não entenda muito bem, mas eu estou com a palavra de Deus. Como vimos na primeira leitura, essa palavra tem o poder de restaurar, essa palavra tem o poder de nos colocar de pé. Na segunda leitura, São Paulo vai falar para nós que a igreja é o corpo de Cristo. Ela é feita de membros que somos cada um de nós batizados. Eu e você somos parte desse corpo de Jesus. E qual a função desse corpo? Esse corpo de Jesus, chamado igreja, tem a função de continuar na terra o que Jesus começou. A igreja, o corpo místico de Cristo, tem a autoridade para perdoar pecados, para libertar possessos, para curar as doenças, para restaurar a vida de pessoas, para uni-las no matrimônio. Esse corpo de Cristo que é a igreja continua na terra o que Jesus começou. Mas é importante nós entendermos que este corpo de Cristo que é a igreja tem como membros cada um de nós. E todo corpo, para crescer, precisa ser alimentado. Se o corpo não alimenta, morre por inanição,
vai perdendo as forças até não aguentar mais. Também o corpo de Cristo, que é a igreja, é alimentado. Eu e você que fazemos parte desse corpo de Cristo, somos alimentados. Precisamos nos alimentar. E qual é o alimento desse corpo de Cristo? A palavra de Deus. A Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus dado a nós. O corpo de Cristo precisa ser alimentado, e ele é alimentado pela palavra e pela Eucaristia. E se você faz parte desse corpo de Cristo pelo batismo, também eu e você precisamos entender o que nós temos dado de alimento para a nossa alma. O que nós temos dado de alimento para a nossa vida? Como nós temos alimentado o nosso coração? Eu tenho alimentado a minha vida com coisas boas? Eu tenho alimentado a minha vida com bons pensamentos? Eu tenho alimentado minha vida com boas leituras, bons programas? Eu tenho alimentado minha vida com a palavra de Deus, com a Eucaristia? Eu tenho alimentado minha vida com boas pessoas, com boas amizades? Ou eu tenho permitido que entre na minha vida alimentos que estragam o meu coração? Os nutricionistas falam que nós somos o que nós comemos. Então, se você come boas coisas, alimentos saudáveis, você vai ter um corpo saudável, uma saúde boa. Mas se você come de forma desregulada, alimentos que são prejudiciais, automaticamente o seu corpo vai sentir também aquilo que você tem dado a ele. A mesma coisa é a vida espiritual. Se você tem alimentado o seu coração e o seu espírito de orações, da palavra, da Eucaristia, de coisas boas, você vai ser uma pessoa com a saúde boa, com a alma boa, com o espírito decidido. Mas se você tem permitido entrar na tua vida coisas que não prestam, músicas que só lembram coisas ruins, quando não é traição, é sexualidade errada, quando não é sexualidade errada, é o outro que deixou para beber não sei das quantas para amanhecer. Como que a gente vai viver uma vida boa se a gente só escuta o que não presta? Como que a gente vai ter o coração em paz se a gente só lê reclamação e só escuta coisas que são ruins? Como que a gente está alimentando a nossa alma? Nós estamos alimentando a nossa alma com a palavra, com as coisas boas, ou estamos alimentando a nossa alma com aquilo que não presta, com aquilo que intoxica o nosso coração? E é justamente porque somos o corpo de Cristo, nós precisamos tomar cuidado, porque, como eu disse, o corpo de Cristo é aquele que, como igreja, continua o que Jesus começou. Como o mundo tem enxergado o corpo de Cristo em nós, se ele olha para nós procurando uma vida diferente e vê que nós vivemos o que todo mundo vive, faz o que todo mundo faz, é fofoqueiro, é linguarudo, é julgador, é beberrão, ou seja, qual a diferença que o mundo encontra em nós quando olha para nós? Qual o alimento que eu e você temos dado para nós, para que este corpo viva diferente nessa terra? Até porque nós não estamos aqui a passeio, nós temos uma missão, e aí nós entendemos o Evangelho. Jesus vai na sinagoga, e o Evangelho é bem claro quando diz que ele procura o texto de Isaías dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para pregar a boa nova, libertar os cativos, devolver a vista aos cegos, anunciar o ano da graça do Senhor. Tal como Jesus tem a sua missão, nós também temos a nossa missão. A missão de anunciar o mundo, libertar os cativos, devolver a vista aos cegos. Como que eu vou libertar um cativo? Através de uma palavra boa. Quando uma pessoa chega desesperada perto de nós, angustiada pelos seus problemas, cativa num vício, numa realidade que talvez ela não consegue sair sozinha, e ela encontra você que faz parte do corpo de Cristo,
Ela encontra você que foi restaurado pelo poder da palavra, e você tem ali uma pessoa que é curada e que pode ajudar a curar o outro. Uma palavra boa, você liberta uma pessoa. Uma companhia boa é capaz de trazer alegria ao coração que está triste. Somos chamados a libertar os cativos, a devolver a vista ao cego, através de um conselho. Talvez aquela pessoa está caminhando por um caminho errado, você está vendo que ela está indo para o abismo, e Deus coloca você no caminho dela, para que você tire ela daquela cegueira que talvez ela está vivendo, para que você ajude ela a voltar a enxergar os valores que ela perdeu, o caráter que ela deixou corroer. Eu e você também temos a missão de devolver a vista aos cegos, quando eu e você vamos atrás de alguém, de um amigo, que nós estamos vendo que está se perdendo, e a gente fala: ô fulano, acorda, olha o caminho que você está levando, volta a enxergar. Eu e você temos a missão que Jesus tinha, também de anunciar a boa nova do reino, e esse anúncio se dá de que jeito? Pela nossa vida, pelo nosso dia a dia, pela maneira que tratamos os outros, pela maneira que nós convivemos dentro de casa, pela maneira que a gente reage diante de um problema, pela forma que a gente encara a vida. Por isso, meus irmãos, guardemos dessa liturgia do terceiro domingo, que a palavra tem o poder de nos restaurar, como Neemias. A palavra alimenta o corpo de Cristo, e eu e você precisamos pensar que alimento nós temos dado ao nosso coração. A palavra nos dá a capacidade de viver a missão, de levar a boa nova, de libertar os cativos, de devolver a vista aos cegos, de fazer algo bom na vida de alguém. Porque é isso, é só isso e tudo isso que nós precisamos viver. Porque no final da nossa vida, o Senhor não vai perguntar para nós quantos e quantos milagres Ele fez. Ele vai perguntar para nós: você deu água para quem teve sede? Você vestiu quem estava nu? Você ajudou quem precisava? Ou no sinaleiro você fechou o vidro porque não gosta de ser incomodado pelos mendigos? Guardemos isso no coração. A palavra de Deus tem a força de nos salvar, de nos restaurar e de nos alimentar. Professemos a nossa fé.